Então, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Sou Alexandre e hoje a gente vai para mais um encontro de física, que enquanto eu arrumo os nossos horários. Bom, na aula de hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente com vocês, tá? Vamos seguir conversando, discutindo sobre as leis de Newton, só que vamos dar uma olhada um pouquinho mais pontualmente como é que essas coisas funcionam. Eu trouxe aqui alguns simuladores para a gente observar como é que funciona toda a logística por trás do que a gente já tinha visto. Deixa eu apresentar uma janela. Meet não aqui. Ele está carregando. O que a gente tem aqui? Isso aqui vai ser um simulador que ele vai representar alguma coisa. Aqui nesse caso, nesse primeiro momento, ele vai representar um cabo de guerra. Um simples cabo de guerra lá do Round 6, o que vocês quiserem imaginar. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar pessoas puxando de um lado e do outro lado do cabo de guerra. Agora, esse carrinho está parado. Se vocês observarem o velocímetro, a gente não sabe exatamente quanto é de velocidade, mas a gente consegue acompanhar que ele está no zero. Ok? Vamos colocar uma criaturinha puxando para cá. Ele não começou a puxar, eu não botei no iniciar. Então a velocidade do carrinho ainda é zero. Porém, olha isso daqui. A força que eu estou fazendo para a direita está aqui, 50. Esse carinha está puxando 50 para a direita. Ok. Nesse caso, a força resultante é 50 para a direita. A soma das forças é 50 porque é a única que está agindo. Faz sentido, certo? E se eu botar um carinha puxando para a esquerda com 50 também? Olha só. Um puxa para a direita com 50, o outro puxa para a esquerda com 50. Quanto que vale a soma? Zero. E faz sentido, né? Se é um cabo de guerra e as pessoas conseguem puxar exatamente com a mesma força para os dois lados, a resultante é zero e nada muda. Prestem atenção nesse caso aqui. Vocês têm que imaginar, isso tem que estar muito fixo na cabeça de vocês, que esse caso, onde as duas criaturas puxam um para cada lado com a mesma força, fisicamente, é a mesma coisa que isso aqui. Onde ninguém puxa para lado nenhum e eu não tenho nada interagindo. Por que é a mesma coisa, professor? No caso, tinha duas pessoas, agora não tem nenhuma. Ok, mas para as leis de Newton, para a descrição do universo, é a mesma coisa. Porque só vai nos importar a soma das forças, a força resultante. O que vai resultar do que um puxa e o outro puxa. Então vamos lá. Um está puxando para um lado com 50, o outro puxa para o outro com 50 também. Um para cada lado, força igual a zero. Beleza. Se eu botar mais um puxando para a direita, por exemplo. Bom, agora a gente já tem outro cenário. São 100 puxados para a direita e 50 puxados para a esquerda. Óbvio que 50 vai ganhar para a direita e a resultante é 50 para a direita. Faz sentido? Esse caso aqui, para o carrinho, ele vai se comportar exatamente igual ao caso em que eu tiro um daqui e eu tiro um daqui. Por quê? Ter dois puxando para a direita e um para a esquerda é igual a ter só um puxando para a direita. Por quê? Tudo bem? Então, se esquentando. Só tem um lado fazendo força? Ok, concordo contigo. Mas por que a gente observa o mesmo efeito físico? Vou colocar de novo, mais um para cá e um para cá. Por que a gente observa a mesma coisa? Por causa da força resultante, tá? A força resultante seria igual, nesse caso, em que dois puxam para a direita e um para a esquerda, é 50. Se eu tirar um de cada lado, segue sendo 50. Então, a força resultante é igual. Professor, por que isso é tão importante? Segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Quando eu aplico uma força e essa força é resultante, a minha velocidade começa a mudar. Como? Tendo uma aceleração. Então, observem a velocidade desse carrinho. O cara está puxando sozinho para a direita. Olhem. Alô? Vocês pararam de me ouvir? Alô, alô, alô?
Pois é, do nada travou aqui o meu som, chegou um aviso que eu não tive tempo de ler. Não entendi, não entendi. Mas pareceu que estava mutado aqui. Tá, mas vamos continuar. Observem aqui essa barrinha a vermelha. A barrinha vermelha, ela me indica a velocidade. Não sei com precisão quanto é, mas eu preciso observar só o efeito. Vou dar play. No momento que eu der play, olhem esse velocímetro, como é que ele vai se comportar. Percebem que ele está cada vez aumentando mais? Por que ele está cada vez aumentando mais? Porque esse corpo está sendo acelerado, ou seja, tem uma força resultante. Faz sentido? Agora, 2 para o lado vermelho e 1 para o lado azul. Dou play, o resultado é exatamente igual. Por que é exatamente igual? Porque a força resultante é igual nos dois casos. Certo? Lembram disso? Vamos lá. Agora tem 2 para a direita e 2 para a esquerda. Vou dar play na minha simulação. Isso aí vai ficar assim até quando? Para sempre. Primeira lei de Newton. Quando a força resultante é zero, ou seja, nenhum dos dois lados está ganhando, o meu corpo vai ficar parado para sempre. E ele vai ficar assim parado para sempre. Vamos pensar um outro caso. Esse aqui é um pouquinho mais estranho. A gente vai fazer com que ele comece a andar. Então, eu vou começar com esse carinha. Quando ele já tiver uma velocidade, eu vou enfiar outro carinha puxando para o outro lado. E aí eu quero que vocês olhem a velocidade. Ela vai começar a crescer, e no momento que eu botar um carinha do outro lado, olha o que vai acontecer com a velocidade. Então, eu vou dar play e daqui a pouco eu vou botar um azul do outro lado. Coloquei o azul. Olhem a velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Ela cresceu enquanto a força estava ganhando para a direita. Agora que a força é zero, a velocidade é constante. E ela vai ficar constante até quando? Para sempre. Primeira lei de Newton. Vejam que coisa maluca, 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 maluca. Eu adoro leis de Newton, gosto de falar sobre, porque é muito maluco, é muita doideira. Bem viajado. Mas consegue descrever muitas coisas que a gente observa na natureza. Viram o caso que aconteceu? A gente tinha um movimento, uma determinada velocidade, vamos deixar mais rápido. Quando eu igualo as forças, a velocidade não vai mudar. Por quê? Não tem aceleração. Então ele fica com essa velocidade para sempre. Vamos voltar do início. Se tiver velocidade inicial, ele fica parado para sempre. Força resultante igual a zero. Ou é parado, ou é MRU. Isso aí a gente viu na última aula. A gente conversou sobre na última aula. Certo? Pessoal, tem outra maneira que a gente pode visualizar isso. Aqui é semelhante ao outro caso, tá? Não tem muita diferença. Só que aqui ele é mais pontual para como vai funcionar essa força. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma força sobre esse bloco em cima do skate. Quando eu aplicar uma força, olha só, eu estou aplicando uma força e esse bloco está aumentando a velocidade. Ou seja, se eu estou aplicando uma força, essa força é resultante e ele está sofrendo aceleração. Se ele acelera, a velocidade aumenta. Parei de aplicar força resultante. O que acontece com a velocidade? Nada. Ela fica assim para sempre. Ok? Dá para visualizar isso. E esse cara vai ficar se mexendo para sempre, infinitamente. Ah, professor, mas na vida real tem um atrito, tem um ar. Ok. Na vida real, quando a gente for fazer, se vocês fizerem em cima da mesa esse experimento, em algum momento ele pode parar. Mas por quê? Porque a primeira lei de Newton não está sendo satisfeita. Tem força agindo. Tem a força de resistência do ar, tem a força disso, daquilo. Aqui, sem forças agindo, esse cara vai ficar andando para sempre. Qual é a diferença? Vamos resetar. Qual é a diferença, por exemplo, se eu botar um corpo com mais massa, botar uma geladeira aqui? A diferença é que a minha força, ela vai gerar uma aceleração muito pequenininha. Olha ali como é que está aumentando. 0,1 em 1 segundo, mais ou menos. Está aumentando bem devagarinho. Por quê? Porque o corpo tem muita massa. Vamos tirar essa geladeira e ver se ele segue crescendo devagarinho. Não, né? Agora ele está crescendo muito rápido.
Vamos tirar essa caixa aqui. Vamos botar uma coisa ainda mais leve. Vamos botar a criancinha. Dá para botar uma geladeira em cima da criança? Dá. A geladeira em cima da criança, pobre bicho, ela tá gerando uma aceleração, olha ali. 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, bem devagarinho, né? No momento que eu tiro a geladeira, olha como é que aumenta. Rapidão. Por que, criaturas divinas? Porque a força é igual a massa vezes a aceleração. Se o corpo tem muita massa, é muito difícil de acelerar ele. Pensem no seguinte: vocês têm que fazer um carro andar. Vocês têm que fazer um carro andar. É muito mais difícil de fazer o carro começar a andar do que é difícil, sei lá, de vocês empurrarem o celular agora. O meu celular está aqui em cima da mesa. Empurrar o celular é muito mais fácil do que empurrar o meu carro. Por quê? Bom, o celular, ele não tem roda, o celular não é feito para andar, mas por que é mais fácil? Porque tem menos massa. Vejam que a física ela não é uma coisa assim, nossa, que horrível, contra-intuitivo, não sei o quê. Não, não é. Tem casos em que a gente acaba se complicando e se enrolando. Mas a gente está só descrevendo a natureza. A gente olha a nossa volta e tenta descrever o que está acontecendo. Mostrar o que a gente vê. Então eu posso fazer aqui uma série de combinações diferentes. O cara, a criança e a geladeira ainda. Se eu aplicar uma força pequena, esse bicho vai acelerar bem pouco. Conforme eu aumento a minha força, ele vai acelerando cada vez mais, ó. Com 300 newtons, ele já está acelerando bastante. Com 500, parece que era a criança sozinha, você se lembra? Acelerando bastante. Segunda lei de Newton, tá? Deem uma lida depois, confiram lá que a gente tem... o cara desistiu e o bagulho vai seguir andando para sempre. A gente tem na apostila lá, tem uma série de... posso dizer? Tem uma série de materiais para vocês darem uma olhada sobre leis de Newton. Buenas. Como é que eu posso fazer esse cara parar? Pensem que vocês estão andando de carro, vocês já têm uma velocidade. Como é que eu paro? Eu freio. O que seria o freio? Eu aplicar uma força contrária. Tá vendo? O freio é como se... Pensem nos Flintstones. Se vocês não sabem o que é Flintstones, pelo amor de Deus, não me digam isso. Aquele desenho lá que estava, sabe, no SBT, na TV Globinho, uma coisa assim, que era da Idade da Pedra, que para frear o cara metia os pés no chão. O Fred era literalmente um homem das cavernas. Ele metia os pés no chão e freava. É isso aqui. Vocês estão andando de bicicleta sem freio, o que faz? Enfia o pé, chinelo no chão para raspar e ir parando. É isso aqui. É uma força contrária. Contrária até quando? Até cessar o meu movimento. Depois eu posso parar de frear porque eu já vou estar parado. Então, se eu aumentar o meu freio, eu consigo parar cada vez mais rápido. Aí. Certo. Fechou. Dá para conectar com o que a gente viu na última aula. Para quem não viu, ficou muito maluquice. Atrito, veremos depois. Depois, na sequência. E aceleração. Aceleração, tá. Eu não conhecia essa simulação aqui. Vamos. Vamos tirar o atrito. Tá, deixa eu resetar tudo. Reseta tudo. Tira o atrito, vou mandar em cima do gelo. Barbada, trimassa andar no gelo. E vamos tentar fazer esse bicho andar. Agora, não tem nenhuma força agindo sobre ele, não tem aceleração, segundo a lei de Newton. Aplica uma força, esse cara começa a acelerar, tá vendo? Aumento a força, passo para 100, a minha aceleração duplica. Mais um pouquinho, mais aceleração e por aí vai, beleza? Aplica uma força de 200 newtons, gera aqui uma aceleração, que era aquela, de 4 metros por segundo ao quadrado. Acabou a força, acabou a aceleração. Faz sentido? Esse bicho vai seguir com essa velocidade para sempre e deu. Deu baboca. Antes da gente falar um pouco sobre órbitas, gravitação, que eu acho legal, e fazer essa discussão sobre atrito, vamos dar uma olhada aqui nos videozinhos que eu trouxe. Deixa eu parar de apresentar esse, mudar para uma janela. Aqui, permitir.
Deixa eu parar essa simulação. Aqui. Feito. Então, vamos lá. Essa, então, é a nossa 7ª aula, em que a gente fala de derivados da segunda lei de Newton. Derivados, coisas que vêm dela, derivam dela. Aqui eu trouxe 3 vídeos que falam sobre leis de Newton. Primeiro, esse dinossauro, talvez vocês já tenham visto, eu vi no Instagram, talvez vocês já tenham visto. Ele está numa cama elástica. Vai cair uma bola sobre a cama elástica. O que vai acontecer com o dinossauro? Ah, não, som não precisa. Olhem ali. O dinossauro, ele tenta, ou o natural, o comportamento natural dele seria permanecer parado, em repouso. Então, depois de um tempo, ele até começa a cair, mas ele segue parado. Ele continua no seu estado parado. Tá sentindo? Aí sim, depois ele começa a cair. Mas pela primeira lei de Newton, o corpo parado permaneceria parado para sempre. Vamos pegar esse segundo caso aqui. O cara vai jogar uma pedra de gelo. Vocês conseguem... Ah, eu não sei se a qualidade ficar boa. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Dei o zoom, mas não consigo ajustar o vídeo agora. Olha aqui. Vai quebrar esse bloco de gelo e vai virar um monte de pedrinha. Essas pedrinhas vão começar a se mover. Ai, desgraça. Essas pedrinhas vão começar a se mover, ó. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. São pedrinhas de gelo sobre o gelo. Elas têm uma resistência ao movimento bem pequenininha. Então, eu poderia pensar que, num caso onde eu tenho pouca resistência ou nenhuma, essas bolinhas vão se mexer para sempre. Nesse caso, tem umas que acabam parando, porque o chão tem buraco, tem um monte de coisa. Mas tem umas mais lá para frente que elas vão andando quase que para sempre. Esse terceiro caso eu acho o mais interessante de todos. Por quê? O dinossauro estava parado. Ele ficará parado. Primeira lei de Newton. As bolinhas estavam se movendo. Elas seguirão se movendo. E esse cara ele já está andando na bicicleta. Olha o que ele vai fazer. Ele vai saltar da bicicleta. E o que o corpo dele vai fazer? O corpo vai parar de andar do nada? Não. Não é o que a primeira lei de Newton diz. A primeira lei de Newton diz que o corpo dele vai seguir se movendo. Ih, não é o dinossauro. Olha só. Ele salta da bicicleta, a bicicleta está andando para frente e o corpo dele também. Porque é isso que Newton diz que tem que acontecer. E aí ele consegue depois cair de volta em cima da bicicleta, porque ele segue andando que nem a bicicleta segue andando. Newton diz que os caras têm que seguir andando, o corpo vai seguir andando. Então ele segue andando. Olha que maluquice. Talvez vocês já tenham visto coisas semelhantes, tá? Não sei se necessariamente esse vídeo. Talvez vocês já tenham visto coisas semelhantes. Essa é uma descrição de primeira lei de Newton. Trouxe outro exemplo aqui para a gente dar uma olhada. Esse primeiro aqui. Esse primeiro é uma criatura, um brother que tem um canal só de umas coisas bem malucas. E aqui a gente tem um carro com as portas abertas, vocês devem estar observando, com alguma coisa para deixar ele alto. E lá atrás tem um carro vermelho, algumas placas de isopor e o cara está em cima, assim, retinho. Olha o que vai acontecer. O cara do carro vermelho vai vir andando de modo que a criatura que está lá em cima passe retinho por cima do banco do carro. Olha só. É muito rápido, eu vou botar de novo. Ele até perde os tênis. Ele passa por dentro do carro. Olha só. Estão vendo? As placas de isopor batem, mas ele segue andando. Por quê? Porque ele estava andando junto com o carro. Mas ele estava tocando o carro. Se separaram. Não tem problema. Quando ele cair, ele vai cair de novo em cima do carro. Porque ele tem que continuar o seu movimento. É a primeira lei de Newton. Vou botar de novo. É super, super rápido. Mas ele passa e ele consegue cair ali dentro de novo. Mais uma vez, consegue cair de novo ali. É um caso um pouco mais drástico do ciclista que a gente viu anteriormente. Todos esses são exemplos de primeira lei de Newton. Ok? Dá para conectar um pouco legal assim? O que vocês acham? Vamos pensar então, se está tranquilo. Vamos pensar em como a gente poderia observar a terceira lei de Newton. Lembrando que a primeira não tem conta e a terceira também não. Então a segunda a gente normalmente deixa para trabalhar sozinha, depois com um pouco mais de calma. A terceira lei de Newton é aquela da ação e reação. O que está acontecendo aqui?
Esse brother aqui é um professor de física e ele quer demonstrar o funcionamento da terceira lei de Newton. Ele está em cima do skate e ele está com o extintor. No momento que ele acionar o extintor, o jato do extintor vai ser projetado para frente. Significa o quê? Se o jato é projetado para frente, a reação da terceira lei de Newton vai empurrar ele para trás. Vamos ver o que vai acontecer. No momento em que ele usa o jato para um lado, o corpo dele é acelerado para o outro. Por que o corpo dele é acelerado para o outro? Terceira lei de Newton. Faz sentido? Faz sentido? É como se o jato do... Vamos ver de novo. O jato do extintor estivesse aplicando uma força para trás. Então, ele está recebendo uma força para frente e ele é acelerado. Terceira lei de Newton. Claro que numa coisa assim, super, nossa, viajada, assim, total. Mas isso aqui é exatamente como funciona, por exemplo, alguma coisa que tu quer mandar para fora da Terra. É uma nave é meio ficção científica, né? Mas, sei lá, um satélite que a gente quer enviar, astronautas, qualquer coisa que a gente vai mandar para fora da Terra é literalmente isso. A gente queima uma coisinha ali dentro, uma reação química interessante, para quem gosta de química, não é muito a minha praia, mas a gente tem uma reação química ali que vai fazer exatamente isso. Vai empurrar muito para baixo, muito forte o chão, e vai fazer com que ele suba. Exatamente isso aqui, verticalmente e para cima. Mesma coisa, mesma ideia. Coisas do dia a dia estão aí para a gente utilizar. Tem muitas outras coisas sem graça que usam a terceira lei de Newton, tipo se mover. Para a gente essencialmente se mover, por exemplo, caminhando, a gente precisa empurrar o chão para trás. Vocês devem imaginar, ninguém anda como se estivesse empurrando o chão para trás. Não, tudo bem, eu concordo com vocês. Mas é literalmente essa forma com que a gente anda. A gente empurra o chão que a gente está pisando para trás. No momento que a gente empurra ele para trás, ele nos empurra para frente. É como se eu estivesse nadando. Eu pego a água e puxo a água para trás, ou empurro para trás, como quiserem, e ela me empurra para frente. Terceira lei de Newton. Certo? Isso é o que a gente tem trabalhado até agora. Não tem problema, pela minha visão, a gente revisitar coisas de leis de Newton, porque é super confuso, deu um problemão historicamente falando, levou muita gente para a fogueira, ou quase isso. Então não são ideias simples da gente entender. Por isso que revisitar é sempre muito saudável. Hoje, a gente começa a ver coisas um pouquinho diferentes. E para a gente começar a discussão da aula de hoje, eu sei que falta 15 minutos, não tem problema, vai dar tempo da gente ver, mas para a gente começar as discussões da aula de hoje, eu quero esse vídeo aqui, tá? Tá escrito em inglês, uma tradução livre para quem não tem domínio nenhum. Livros de física dizem o seguinte: despreze o coeficiente de atrito. Ou seja, vamos pensar que não tem atrito. Se não tivesse atrito, olha como é que seria o movimento. Esse brother vai andar até quando? Isso aqui não é uma montagem, tá? Ele realmente está deslizando sobre o gelo. Ele não tem atrito, ele não tem nada que vai fazer ele parar. Claro, professor, não sei o quê. Pare de incomodar. Pare de incomodar. Aqui, a gente pensa onde não tem força resultante. Se nesse caso a gente não tiver o ar influenciando, que não vai ter muito, e nem o chão, nem nada, a gente vai ter força resultante igual a zero, e esse soldado vai seguir deslizando para 100. Então, o atrito é uma das coisas que a gente vai ver hoje. O que ele é, de onde ele surge, como é que a gente pode tratar ele, dentro do estudo da dinâmica das leis de Newton. Certo? Buenas. O que a gente já sabe? A gente já conhece a força-peso. O que é a força-peso? O peso é esse carinha aqui, da esquerda. Deixa eu riscar aqui. P igual a mg. O peso de um corpo é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, estou na Terra, tenho 100 quilos na Terra, eu vou ter um peso que vai ser os meus 100 quilos vezes 10, que é a aceleração da Terra. Ok? Um peso bem definido. Se eu for para a Lua, na Lua a aceleração da gravidade é menor, vocês estão vendo? É 1,6. Significa que eu deixo de ter 100 quilos? Não, jamais. Eu sempre vou ter os 100 quilos. Significa que agora o peso é diferente. Ou seja, o planeta vai me puxar de outra forma, com uma força menor.
certo? Massa, esse M, é uma propriedade dos corpos. Eu tenho, vocês têm, qualquer coisa, basicamente, que vocês olharem à volta de vocês, vai ter uma massa. O ar, qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, não sei o que, pode ter casos em que não tenha. Tem algumas coisas da física aí meio maluca, meio viajada, que não tem. Mas para a gente, do que a gente precisa saber no ensino médio, tudo vai ter massa e tudo perto de um planeta, por exemplo, vai ter um peso. Aqui tem alguns comparativos de aceleração gravitacional de alguns astros diferentes. Quem chama mais atenção? De cara, a Terra, que é 9,8. Para a gente vai ser sempre 10. A gente já falou sobre queda livre. É sempre 10, não tem muito esquema, para facilitar nas contas e os exercícios mandam usar. A Lua, por estar tão pertinho da gente, é 1,6. Vocês já viram filmes, as próprias filmagens, né? Mas filmes que representam pessoas na Lua ou no espaço, eventualmente a gente vê essas pessoas andando assim, que nem um Teletubbies, né? Vocês sabem o que é Teletubbies? Não quero a resposta, deixa assim. Andando assim, como se não tivesse nada puxando eles, ou uma coisa muito fraca puxando eles. Porque é realmente isso que ocorre. Outros astros, sei lá, Plutão, que é um planeta anão, tem uma aceleração bem pequenininha. E aqui eu trouxe o Sol. Comparem o Sol com a Lua. Sei lá, 150 vezes maior. Comparem com a Terra. 28 vezes maior. Que efeitos isso tem? Primeiro, os corpos caindo em queda livre, eles são acelerados com uma aceleração muito maior. Segundo, a força-peso vai ser muito mais expressiva. O que eu quero que vocês imaginem? Quero que vocês imaginem o seguinte: P é o meu peso. Vamos dizer que eu tenho 100 quilos, minha massa é 100 quilos, e a aceleração gravitacional da Terra é 10. Então, o meu peso aqui na Terra, vai ser 100 vezes 10, 1.000. 1.000 o quê? 1.000 newtons, que é a unidade de peso, ok? O que significa esses 1.000 newtons? Se 100 quilos é algo que eu tenho, que eu possuo, 1.000 newtons é como se fosse a força que os meus pés vão sentir por segurar o meu corpo. Se eu for para a Lua, que a gravidade é quase 10 vezes menor, os meus pés vão sentir um peso quase 10 vezes menor. Então, ou vai ser muito pequeno o peso, ou eu vou estar meio que quase flutuando, uma coisa meio assim. E se eu for para o Sol, que é 20 vezes maior, então os meus pés vão sentir um peso 20 vezes maior. Claro, pensem que o Sol é uma bolota, que eu não morro pela temperatura e que eu consigo pisar na superfície dele, tá? Vamos pensar nesse caso. Se for assim, e eu conseguiria pisar na superfície do Sol, muito provavelmente eu ia ser totalmente esmagado na superfície. Meu corpite ia estar aqui de pé, na minha mão só, meu corpite ia estar aqui de pé, ele ia ser amassado contra o chão. Os carros, qualquer coisa que eu observasse ia ser amassado contra o planeta. Aqui eu trouxe um vídeo, claro, uma simulaçãozinha. Ia ser legal, eu acho umas coisas assim meio de destruição. Às vezes eu assisto os vídeos daqueles caras largando coisa de muito alto para cair nas coisas pontudas. Eu gosto de umas coisas meio de destruição assim. Mas aqui é uma simulaçãozinha de como seria o efeito da queda dos corpos em planetas diferentes. Ué, por que ele não me deu o controle aqui? Tá, vai tocar. Gravidade da Terra, caiu, estragou o carro. Gravidade de Marte, estragou o carro, mas bem menos, porque o peso é menor. Gravidade da Lua, tá caindo muito sem vontade. Estraga bem menos, porque o peso é menor. Estão entendendo que o peso é a interação? Gravidade de Plutão, o carro nem consegue parar direito no chão, ó. Olha, tá caindo, tá demorando, demorando. Quase não estraga. Por quê? Porque o peso é pequeno, a força de interação é pequena. Uranus, o carro já não teve muita chance. Saturno, não tá tendo muita chance também o carro. Júpiter, olhem a agressividade com que cai.
A gravidade do Sol, o carro nem aguentou, o carro amassou sozinho. Vocês estão vendo? Na frente e atrás caiu o objeto, acabou com qualquer perspectiva. Estão entendendo? Isso é uma simulação, claro, sei lá, não sei se chega a ser um videogame, é uma simulação de alguma engine de videogame, mas é o que a gente esperaria do efeito da força-peso em diferentes planetas, em diferentes astros, ok? Certo? Vamos dar uma olhada em mais algumas grandezas físicas. Tinha o simulador dos planetas, cadê essa desgraça daqui? Simulador das órbitas, mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos fazer uma aula de gravitação, acho que fica mais legal depois, que aí a gente deixa toda essa ideia lá juntinho. Então, o peso e a massa têm essas duas diferenças, certo? Vamos avançar, então, e vamos discutir sobre a força normal. Força normal, pessoal, é uma coisa que ela é simples e complicada ao mesmo tempo. Ela é a força que surge da interação entre um corpo e uma superfície. Simplesmente isso, um corpo e uma superfície. Aqui eu tenho uma mesa e um vasinho de flores. A força-peso está atraindo o bloco. Bloco, que mania de falar bloco. O peso está atraindo o vaso de plantas, certo? Claro, né? Porque senão ele ia estar voando, ele ia estar qualquer coisa. Não, o peso está puxando ele. Esse cara está indo em direção à Terra, ele está atravessando a mesa? Não, né? Se vocês olharem de agora, para quem está numa mesa, numa escrivania, numa coisa assim, as coisas que estão sobre a mesa estão atravessando a mesa, a bunda de vocês está atravessando a cadeira, ou se vocês estão de pé, os pés de vocês estão atravessando o chão, acho que a resposta para todas essas é não, né? Mas como não? Se a única força que eu conheço é a força-peso. Agora que a gente adiciona mais uma cartinha no nosso conhecimento, que é a força normal. Então, mesmo que a força-peso esteja puxando tudo na Terra para baixo, se essas coisas estão interagindo com uma superfície como o vaso de planta, vai surgir uma força na superfície, uma força normal. De modo que, se eu olho para esses caras aqui e eu vejo que, pô, o vaso ele não está nem caindo e nem flutuando. Ele não está nem amassando a mesa para dentro e nem, sei lá, inchando para cima. Não está acontecendo nenhum dos dois. Então, nem é normal e nem o peso está andando. Ou seja, lá no meu cabo de guerra que a gente viu, a minha força normal é igual à minha força peso. Se essas duas forças são normais, nesse caso aqui, é barbada. A força normal é peso, mg. Consigo calcular tranquilamente. Nem sempre pode ser tão simples. Temos que pensar que a força normal ela é em relação à superfície. Agora a gente complica mais um pouco. Por enquanto, vamos ver o que eu separei de textinho para vocês. Pelas leis de Newton, como o vaso está em repouso, sim, ele não está nem subindo, nem descendo, nem acelerando para cima, nem para baixo, está em repouso, o somatório de forças tem que ser zero. Tudo que puxa para baixo tem que puxar para cima também. A força resultante, de fato, é zero. O que causa isso é a força normal, oposta à força-peso. Nesse caso aqui, as duas, uma oposta à outra, nenhum dos dois ganha o cabo de guerra e o vaso fica ali bonitinho. Olha essa última informação aqui. Essa força sempre será perpendicular ao plano. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Perpendicular? A definição é meio que isso aqui, tá? Formando 90 graus. Mas o que é o perpendicular? Ah, pode crer. Vocês viram nas aulas aqui, quando da nossa comunidade? O perpendicular, ele me dá a ideia de algo que literalmente forma 90 graus. Vi no colégio. Não tem problema. Não tem problema, muito pelo contrário. Que bom que tu viu no colégio. Não tem problema, porque caso alguém não tenha visto, a gente vai revisar. A ideia de perpendicular, ela surge lá da matemática. Ela me dá essa ideia de 90 graus. Ou seja, se a minha mesa está perfeitamente na horizontal, o perpendicular seria assim, retinho para cima. Ok? Perpendicular. Onde está os 90 graus, professor? Está aqui, ó. Pim, 90 graus. Lembram lá do, sei lá, triângulo, retângulo? A gente tinha aqui 90 graus sendo formado. Um cateto perpendicular ao outro, certo?
Literalmente, se a superfície está aqui, o perpendicular está cortando para cima, cortando para baixo. Não faz muita diferença, mas ele tem que formar 90 graus, certo? Por que isso é importante e o que a gente tira disso para analisar os nossos problemas de força normal? A gente tira para cá, estão vendo? Esse primeiro caso, deixa eu sublinhar aqui. Eita, desgraça. Esse primeiro caso aqui, o da esquerda. Putz, usou todas as cores. Esse primeiro aqui. O que está acontecendo? Vamos pensar que está força-peso agindo sobre ele. É um bloquinho na superfície da Terra. Então, show de bola. O peso está puxando esse cara para baixo. Um pouquinho torto, mas vocês entendem, né? O peso está puxando esse cara para baixo. E aí? Se ele não está acelerando para baixo nem para cima, ele é igual a normal, bloco em equilíbrio, fechou? Normal apontando para cima. Por quê? Perpendicular à superfície. Olha aqui o quadradinho com a bolinha no meio. Vamos para um caso mais complicado. Esse caso aqui de baixo. Aqui. Isso aqui é o que a gente chama de um plano inclinado. É uma rampa qualquer. Uma rampa qualquer está deslizando esse bloco. Para onde está apontando a força-peso? A força-peso para o centro do universo, que para a gente aqui vai ser do centro da Terra. Como a Terra é a que está importando nesse caso, é o centro da Terra. Força-peso em relação à Terra. Depende do que a gente está analisando, né? E mais a gente falar universo, eu não sei porquê. Eu sou muito aristotélico, eu acho. Essa força-peso que aponta para o centro da Terra, ela vai apontar para baixo e deu. Não tem problema. E a normal? Vejam que a normal não tem nada a ver com a força-peso. Por quê? Porque a normal, ela é simplesmente uma resposta da superfície. Então, ela segue sendo 90 graus em relação à superfície. Olha aqui o quadradinho. Porém, agora a superfície está inclinada. Então, a minha normal, ela está aqui, para o lado. Diagonal, nada a ver com a força-peso. Tudo bem, a força-peso vai influenciar. Vai influenciar sim. Mas ela não necessariamente está contrária à força-peso, que nem no primeiro caso mais simples. E esse terceiro é o que mais chama atenção. Por quê? Nesse caso, se a gente quiser pensar na força-peso, ela vai estar apontando para onde? Para baixo, certo? Força-peso apontando para baixo. E onde é que está a força normal, pessoal? A força normal está no momento em que eu quero empurrar alguma coisa sobre a mesa. Pensem o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha apostila, aqui meu caderninho. E aqui eu tenho matão. Se eu aplico uma força, acho que todo mundo está vendo, né? Vou botar aqui assim, acho que fica melhor. Se eu aplico uma força sobre esse cara, a tampa não cai. Se eu soltar, a tampa pode cair, pode ir para cima, para baixo, enfim. Mas se eu estou aplicando uma força, a tampa não cai. Onde é que está a força normal? A força normal, ela está na superfície. Vejam que o peso funciona para baixo. A Terra está puxando ele para baixo. Se eu soltar, é que eu não vou conseguir pegar ela de volta. Se eu soltar, ela cai. O peso está funcionando, ela está caindo, e se eu soltar, ela vai cair. Por que ela não cai? Porque eu estou empurrando ela contra a parede. Eu estou fazendo essa força aqui. Uma força para cá, por exemplo. Onde está a força, não se preocupe muito, tá? Se preocupe mais com a ideia. Eu estou empurrando essa coisa contra a parede. Se eu estou empurrando essa coisa contra a parede, a força-peso não tem nada a ver. A normal vai ser em resposta à minha força. A força que eu estou aplicando. É muito maluco? O que vocês acham? Eu acho meio viajado a força normal. E a gente já tem mais discussões para fazer. Semana que vem a gente segue falando sobre essa força aqui. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Deixa eu aproveitar e fazer a chamada antes de liberar vocês. Hoje é dia 9. Vamos lá. Aqui. Aqui. Eita, desgraça. Então, deixa eu fazer chamada, que eu sei que vocês já têm aula, né? Para vocês não perderem muito tempo. Ingrid, Isabela, Cauane. KKK, tá aqui. Tá. Cauane. A Maria Eduarda.
Muriel e Taça. Maria Eduarda. Agora ficou em páginas diferentes essa planilha desgraçada. Fechou. Fechou a chamar. Pessoal, se deu para acompanhar, então, muito boa noite. Semana que vem a gente se encontra, seguimos nessa discussão, para a gente dar um fechamento um pouquinho mais geral sobre leis de Newton, tá bem? Muito boa noite, então.